cumprimentar aqui os ouvintes da Conexão Correio Popular. Hoje nós estamos aqui com a Marilda Martins, que é a coordenadora da Coordenadoria de Política de Prevenção ao Uso de Drogas da Prefeitura de Campinas e também vice-presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Exato. Boa tarde, Marilda, tudo bem? Se você quiser dar um cumprimento aos nossos espectadores, aí a gente já começa a nossa conversa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos espectadores que estão assistindo a gente. Agradecer pelo espaço aqui de falar um pouco sobre essa política tão importante, né? É sempre bom a gente estar atualizando a população sobre o que vem acontecendo, o que a gente pretende fazer aqui em Campinas. E, Marilda, vamos lá então. Vamos começar com uma coisa mais ampla, depois a gente entra na parte mais detalhada. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, contar um pouco da história da coordenadoria, né? Como é que ela surgiu, e a estrutura que ela possui e o que ela faz exatamente, qual é a função, as funções principais dessa coordenadoria de prevenção ao uso de drogas da Prefeitura de Campinas. Sim. A Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas, ela foi criada em 2013. Quando ela foi criada, foi com o intuito mais de atender a parceria que a Prefeitura de Campinas criou com o governo do estado de São Paulo para atender o programa Recomeço aqui na cidade de Campinas. Então, é através da Coordenadoria de Prevenção às Drogas que a gente atende a população que quer fazer o tratamento de dependência química. Então, a gente atende através do programa Recomeço, que vou falar um pouquinho como que é feito esse acolhimento, esse tratamento, né? A população procura a gente voluntariamente, né? A população usuária que quer fazer o tratamento da dependência química, procura a coordenadoria, faz um cadastro com a gente, é orientado sobre como é feito esse tratamento. A comunidade que hoje a gente acolhe, que é acolhida esse pessoal para fazer o tratamento, é a comunidade Padre Haroldo, do Instituto Padre Haroldo. Aí a gente faz toda a orientação, encaminha eles para fazer os exames que são necessários. A gente tem parceria com a saúde para que os exames não demorem tanto, através dos postos de saúde. Normalmente hoje, em torno de uma semana, está saindo o resultado de todos os exames, para que não seja demorado o acolhimento dessa pessoa que está querendo fazer o tratamento. E aí, surgindo a vaga, o Padre Haroldo entra em contato para que esse usuário seja acolhido para iniciar o tratamento. Hoje nós temos por volta de 100 vagas masculinas para tratamento de dependência química, através do programa Recomeço, e temos 21 vagas femininas, que é através da Senaped, que é do governo federal. Se eu posso te adiantar um pouquinho, as vagas masculinas estão praticamente esgotadas. A gente trabalha normalmente com elas já todas preenchidas, a pessoa entra numa fila de espera. Essa fila de espera hoje não está tão demorada, porque tem entrada e saída diariamente na comunidade. Agora, já com relação as vagas femininas, isso a gente tem procurado divulgar mais, entender por que as mulheres não têm procurado tanto o tratamento de dependência química, embora a gente sabe que tem aumentado muito o uso de droga, principalmente do álcool, pelas mulheres. Então, normalmente a gente tem vagas sobrando para tratamento de dependência química entre as mulheres. Essas vagas de mulheres são também no Instituto Padre Haroldo ou é outra? Também no Padre Haroldo. E o que acontece? Vocês, não é que não tem vagas disponíveis, as mulheres procuram menos? Procuram menos. Inclusive, por causa disso, no final de 2023, nós lançamos, eu detectei essa pouca procura e quis entender melhor por que elas não procuravam tratamento, embora estivesse aumentando esse número de dependência química entre as mulheres. Aí nós lançamos uma campanha, a coordenadoria junto com o Conselho, em parceria com a Câmara Municipal, com a RECAP, inclusive o Ministério Público nos apoiou nessa campanha, esteve junto com a gente, foi muito importante, de lançar a campanha para as mulheres buscar
né, tratamento para essa dependência química. E aí envolve muito mais, né, porque a mulher hoje em dia, ela tem sido o pilar na casa, né? E aí ela tem as crianças, né? Tem os filhos, às vezes com medo do marido abandonar, perder o emprego, então elas acabam protelando, elas procuram um tratamento para o marido, para os filhos, para o irmão, e ela sempre vai ficando em segundo plano. Então, é uma das conversas que a gente tem tido, inclusive, dentro da Secretaria, né, para dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que a coordenadoria pertence à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Porque entender, né, para o pessoal que está na ponta, tentar entender por que elas não procuram e dar suporte para essas mulheres poder buscar o tratamento. Porque fazendo o tratamento, se livrando da dependência, ela vai poder dar muito mais assistência para os filhos, para o marido e retorno ao trabalho também, né? Essa é uma área assim, que eu acompanhei um pouco, a gente, assim, tem muita gente que começa o tratamento e para, ou reincide, né, no uso de drogas. Sim. Como é que vocês trabalham com essa questão, por exemplo, com esse tipo de filtração, com a recaída, né, que é relativamente comum, né? Como vocês trabalham esses casos? Nos surpreende quando não tem a recaída, na verdade. É triste, mas é um fato. Tem muita, e é normal ter recaída. Eu fui num congresso, participei de um congresso agora em Brasília, em novembro, Free Mind, que inclusive foi abordado sobre isso, essa frustração de recaída, né? Que todo mundo surpreende quando não há recaída. O normal é ter essa recaída. E o suporte é a pessoa não abandonar, não desistir, que só o fato dela ter procurado a ajuda, ter a consciência, porque é muito difícil a pessoa, o usuário, ter a consciência que ele precisa de ajuda. Só o fato dele ter essa consciência que ele precisa de ajuda para sair da dependência química é um passo muito grande. E a cada tentativa que ele faz, ele vai se fortalecendo, ele vai aprendendo. O que não pode, na verdade, é desistir. Né? E assim, com o apoio da família é muito importante. E só voltando um pouco, essa questão, você falou que as pessoas procuram, né? Mas vocês fazem algum tipo de busca ativa também? Por exemplo, tem essas equipes na rua, às vezes, que abordam os moradores de rua, etc. A coordenadoria não pode fazer essa busca ativa, não está no escopo dela fazer isso. A gente faz divulgação do serviço. Às vezes nós fazemos serviço, a gente chama de coordenadoria itinerante. Então, a gente procura estar assim, onde tem mais movimento da população para fazer divulgação da existência do serviço para que as pessoas possam procurar. Eu falo que falta ainda, o pessoal fala que a internet tem muita facilidade, tem muitas pessoas que não têm acesso a essa informação, não sabem como procurar. Um dos serviços da coordenadoria é fazer palestra, roda de conversa nas escolas, em ONGs, né, em espaços públicos, onde possa ter essa informação da existência do serviço. E eu observo que muita gente não conhece. Quantas mães, quanto familiar eu já não conversei, que depois da roda de conversa, depois do serviço, vem falar, nossa, se eu tivesse sabendo, se eu ficasse sabendo da existência do serviço antes, quem sabe esse meu familiar não teria morrido, não teria perdido esse familiar. Então, assim, a divulgação da existência do serviço é muito mais importante do que as pessoas imaginam, entendeu? Vocês têm possibilidade de ampliar esse serviço, dependendo da procura ou não? Ou esse número de vagas é mais ou menos restrito? Não, tem a possibilidade, mas aí a procura teria que ser muito maior para que a gente pudesse buscar uma conversa com o governo do estado para ampliar esse número. Antes da pandemia, a gente tinha uma busca bem maior, sabe, Paulo? A lista de espera nossa era bem maior. A gente até chegou a tomar uma conversa com o governo do estado para poder ampliar por causa da lista de espera. Hoje, essa lista de espera já não é grande. Como eu falei, a gente, em menos de um mês, por exemplo, a pessoa que nos procura hoje, provavelmente até o início de janeiro, ela está sendo chamada para iniciar o tratamento. Teve algum impacto a pandemia nisso, acredito? Teve porque muito. As pessoas
Como é que vocês avaliaram isso assim, lá internamente? Teve muito impacto, diminuiu muito o número da procura. Hoje a gente já começou a retomar a procura que a gente tinha, mas a pandemia teve um reflexo muito grande, as pessoas deixaram de procurar. Deve ser um problema muito complicado, porque assim, imagina você ter uma pessoa em casa, por exemplo, na família com esse tipo de situação, e ainda em uma pandemia, né? Deve ser uma situação muito complicada. É complicada. Né? E para a comunidade que ia acolher também era um problema grande, porque várias pessoas dentro de um ambiente fechado. Como que eu acolher alguém de fora sem saber, né, as condições, se estava infectado, se não estava, tinha aquele prazo de carência. Eles até, no final da pandemia, eles começaram a acolher, eles acolhiam, deixavam a pessoa, né, como que fala, num período ali para ver se manifestava a doença ou não, e aí era acolhida para o tratamento, entendeu? Mas é complicado para todos os lados, né? Vocês têm mais ou menos uma ideia de um perfil do usuário de droga em Campinas, ou pelo menos de quem procura o serviço, classe social, idade, a questão de gênero? Você está falando que os homens procuram muito mais. Mas mulher, às vezes, não chega a 10% da masculina. Hoje, metade dos usuários que nos procuram é população de rua. Se falar sobre assim, as drogas mais procuradas para tratamento, o álcool encabeça. Normalmente é álcool e mais uma. O crack vem em segundo. Analisando as nossas planilhas, assim, a gente verifica que oscila crack e cocaína, mas é sempre assim, álcool e crack, álcool e cocaína, entendeu? Sempre dessa forma. Associado. E tem assim uma faixa etária mais comum ou é bem amplo? Como é que vocês verificam? Está na faixa dos 40, dos 40 anos. Antes era um pessoal mais jovem, mas hoje o pessoal está numa faixa de 40 anos que está procurando pelo tratamento. Tem alguma explicação para isso? Ou não? Vocês na prática, no dia a dia, vocês conseguem entender o porquê disso ou não? Não, a gente não conseguiu levantar o porquê dessa faixa, não. Na verdade, essa faixa, eu analisando as nossas planilhas, foi há pouco tempo que eu cheguei nessa conclusão que era nessa faixa de 40 anos. Aí eu fui conversar com a assistente social e falei, é isso mesmo, Marilda, está nessa faixa de 40 anos que está procurando o nosso encaminhamento para tratamento. E a classe social, assim, é um pessoal, além dos moradores de rua, é um pessoal um pouco mais de classe mais baixa ou é variado? Bem variado, bem variado. Aparece muita gente com faculdade, sabe? Com cargos bons. E aparece pessoas humildes também, né? Mas, normalmente, se você for ver, o pessoal pessoal que tem emprego, tem moradia. Inclusive, se você, nas nossas conversas que a gente vai fazer, na divulgação do serviço que a gente conversa, quando a gente vai fazer essa coordenadoria itinerante, é engraçado, eles vêm até a gente, entendeu? Contar a história. E quando a gente para ouvir a história deles, a maioria desse pessoal, população de rua, eles têm moradia, eles têm família. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles não querem voltar, entendeu? Por vergonha, porque acha que não consegue deixar a dependência química, entendeu? Mas a maioria tem família, tem para onde voltar. Essa população em situação de rua, uma boa parte é usuário de droga. É usuária, é usuária. Certo. E assim, fala um pouquinho mais da coordenadoria, que mais? Vocês têm outros serviços também? Você falou das palestras. Essas palestras, o que vocês abordam assim? Então, depende muito do interesse de quem está pedindo. Por exemplo, eu tenho trabalhado muito em escola. As escolas abriram bastante a porta para a gente ir fazer rodas de conversa, não só com os alunos, mas também com os professores, orientadores, que eu acho muito importante, porque eu falo, são eles que estão ali no dia a dia, né? E para eles fazer uma abordagem que seja mais interessante para os alunos,
é muito mais fácil para eles. E as escolas têm aberto bastante a porta. Esse ano, por exemplo, a gente fez bastante escola, inclusive particular. Teve na semana de junho, que é o Junho Branco, onde a gente comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas, que é no dia 26 de junho. Eu fiquei uma semana numa escola só, conversando com os alunos. E foi muito bom, o retorno foi bom porque assim, eles participaram, eles buscavam para tirar dúvida, coisa que antes eles não faziam, entendeu? Nas escolas estaduais, a gente desenvolveu projeto, todo ano eu tenho desenvolvido projeto de prevenção às drogas com as escolas, diversificando bastante escola estadual, escola municipal. Então, eu acho muito bom e muito importante estar junto a esses jovens, né? Porque tudo começa ali, né? É muito mais fácil a gente prevenir, né? E eu acho que nada melhor do que as informações corretas, levar para eles o que realmente é verdade, porque eu falo que informação na internet tem de tudo, principalmente com relação às drogas. Matéria paga, eles não sabem ver quando é matéria paga, que é de interesse da indústria, quando não é. Eles vão absorvendo o que é de interesse deles. E eles saber onde buscar essas informações, isso é importante. Então é isso que eu tento levar para eles, entendeu? Buscar as informações corretas, porque eu não estou vendendo um produto, eu tenho interesse que eles se previnam, que eles saibam realmente o que eles pretendem consumir, né? De preferência que não consumam, mas que se for saber o que realmente afeta a saúde deles. É isso que a gente tenta levar, fazer essa troca com o pessoal da escola. Aí a gente vai em empresas, em ONGs, em igrejas, né? Mas a gente tem ido muito em escola, muito em escola. Assim, hoje, o que você acha que faz o jovem se aproximar, ter o primeiro contato com droga, tanto drogas legais como álcool, cigarro, etc., e drogas ilegais? É família, algum caso na família, são os amigos, é internet, é publicidade, é um pouco de tudo? Como é que você vê? O que leva o jovem Eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que é um pouco de tudo. Os amigos, não tem como falar que não influencia, né? Agora no congresso que eu participei, eu falei ainda, falando muito sobre propagandas das drogas lícitas, né? Porque as drogas lícitas começam às vezes a propaganda dentro de casa, né? O álcool em festa, álcool em comemoração, porque o álcool está associado às melhores coisas, né? Em comemoração, se está triste, bebe, se está feliz, bebe, né? Tem aniversário, tem bebida, né? Final de ano para comemorar Natal, tem ali. Aí você vai falar para o jovem que faz mal. Então fica meio que, né? A informação fica meio que sem muita relevância, porque eu falo uma coisa e faço outra, né? E as propagandas hoje é diferente das propagandas de antigamente, né? As propagandas hoje está bem sutil, né? Principalmente com relação às bebidas, a jogos, né? Que hoje tem a dependência dos jogos, de telas, né? Que a gente não pode esquecer de abordar isso. Você vê alguma coisa na internet, alguma notícia, você vai ver, tá ali no cantinho, bets, né? Então, assim, é bem sutil as propagandas. Então, os jovens estão muito mais atentos a isso, né? Então, eu acho que a propaganda influencia muito, a família influencia muito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que é passado para esses jovens, né? Para essas crianças hoje. Vocês, imagino que vocês não trabalhem com isso, mas hoje essa questão de vício em bets, essas coisas, uma coisa que tem uma relação até um pouco com esse vício em drogas, por exemplo, que é um vício também, né? É um vício e um vício sério. Sabe que a gente já teve casos de procura para tratamento de dependência em jogos. E as comunidades têm que começar a se preparar para isso. E a gente encaminhou ela para tratamento e ela não conseguiu ficar. Mas você acha que existe, por exemplo, porque com relação a drogas, álcool, enfim, talvez tenha alguma deficiência ou outra, mas já existe uma rede minimamente estruturada, né? Mas para isso, talvez não tenha ainda, né? Não tem. Estão se estruturando, está todo mundo
procurando a melhor forma de atender esse dependente de tela, né, de jogos, porque é uma coisa nova. É uma coisa nova. No Congresso a gente viu que é uma coisa muito nova e assim, vai ter que se preparar assim a toque de caixa, né? Porque está acontecendo, como eu falei, já teve gente procurando a gente para fazer tratamento com relação à dependência de tela, de jogos, entendeu? E o que mostrou com relação a essa pessoa que procurou é que é muito mais difícil, está sendo muito mais difícil que a droga química, entendeu? A droga química. Então, as clínicas, as comunidades têm que se preparar urgentemente, porque... E a sensação é sempre assim, as coisas acontecem com uma rapidez muito maior do que a resposta que muitas vezes, não só o poder público, mas a sociedade dá a isso, né? É muito rápido o que está acontecendo, né? Com essa história de tudo digital, as coisas estão acontecendo muito rápido, né? E eu falo que a ilegalidade está sempre um passo à frente, né? E a gente correndo atrás para tentar, né, suprir a necessidade da população, para atender a população nesse sentido. E porque eu falo, o poder público tem uma gama de problemas para resolver e as pessoas que estão por trás dessas ilegalidades e as drogas, elas vivem para isso, né, Paulo? Só para isso. Então, a gente tem que procurar atender a população da melhor forma possível. Eu não sei se é impressão, mas assim, parece que hoje é muito mais fácil para o jovem acessar a droga do que era antigamente. Porque antigamente parece que era muito difícil, assim, pensando assim, eu lembro quando eu era adolescente, era uma coisa que você nem ouvia falar quase, era muito distante, assim. Hoje parece que está muito mais perto da rotina, né, dos jovens. Dos jovens, né? O acesso aparenta para a gente que está muito mais fácil, né? Parece que a ilegalidade, né, parece que não é tão ilegal. Antes nem se falava, né, Paulo? Hoje se fala, se discute. Tem um lado bom disso, porque a gente está trazendo para a mesa para discutir, está tendo a possibilidade, levando essa possibilidade para os jovens, para nossas crianças, falar abertamente sobre isso. Apesar de ser ainda um tema que causa um certo incômodo, porque causa, principalmente, assim, das famílias que vivem isso, né? Porque assim, a primeira impressão é que eles não querem falar, porque parece que falando vai esconder deles mesmo, e ter que enfrentar isso é doído, é muito dolorido para as famílias, eles aceitar, porque sabem da dificuldade que o tratamento, o usuário admitir, porque de início, ninguém admite que é dependente. Todo mundo acha que vai largar quando eles quiserem. E, infelizmente, não é assim, né? É muito difícil deixar a dependência. Se não tiver um suporte... E tem um outro lado que não é exatamente o que vocês trabalham, mas acaba, com certeza, refletindo. A gente percebe, assim, não só em imagem de periferia, às vezes até fora um pouco que acaba sendo atrativo para o jovem se envolver até com esse tipo de coisa, com tráfico, por exemplo, porque tem uma coisa de dinheiro, vai comprar um tênis, vai ter todo esse, digamos, atrativo que esse, digamos, submundo oferece, né? Para atrair, né? É difícil, né, você... E o jovem acaba entrando no crime e ele também acaba se tornando, paralelamente, um usuário de droga, né? Sim, aí ele começa a usar para poder pagar a droga, né? Aí vira uma roleta russa, na verdade, né? Para aquela criança, para aquele adolescente que vive na vulnerabilidade, né? É uma forma dele conseguir um tênis legal, uma roupa legal, né? E aí ele passa a usar, ele não consegue sair, ele passa a dever para o pessoal do tráfico, ele não consegue, e aí acontece, né? Muitas vezes morre, né? Perde a vida e não consegue. Tem um estudo que fala que os jovens que entram no mundo do crime muito cedo, ele não passa dos 26 anos. Isso é muito triste, né? Porque é muito fácil entrar, mas o difícil é sair. É meio que clichê falar isso, mas a verdade é essa. Os atrativos para as nossas crianças, para os nossos jovens entrar, é muito grande,
né, prometendo facilidades, que não é verdade. Agora, ninguém fala da dificuldade que é para ele sair quando ele quiser sair. E aí ele se perde, né? Aí ele se perde. Vocês têm algum trabalho, ou as famílias também? Porque a gente fala assim, sempre que tem uma pessoa, eu não estou falando no caso talvez de população de rua, que também às vezes tem família, né? Mas a família meio que adoece junto, né? Hoje, né? Às vezes ela adoece primeiro que o usuário. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que é esse processo com a família? Então, a gente chegou a criar grupo para as famílias ali na Coordenadoria de Prevenção às Drogas, que a gente entende que é muito importante, mas elas têm muita dificuldade de se locomover e às vezes por causa de horário, a coordenadoria funciona das 9 às 17 horas. Então, às vezes, está no horário de trabalho, não consegue ir. Então, o que a gente orienta? A procurar um grupo de autoajuda, que hoje em Campinas a gente tem vários, tem os narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, tem o Amor Exigente, né? E esses grupos estão normalmente nas paróquias dos bairros. Então, a gente orienta a buscar ajuda de fortalecimento junto a esses grupos, porque a família precisa se fortalecer, não só para ela não adoecer, como para ela poder dar ajuda para o usuário, para aquele familiar. Porque é o que eu falei, normalmente ela adoece antes do que o próprio usuário. E se ela busca ajuda para fortalecer, ela vai aprender como lidar com aquele usuário e para ela não adoecer também. E para quando ele faz o tratamento, é muito importante que a família tenha se reestruturar, porque a família se desestrutura, né? Enquanto ele tá doente, ele está na dependência química, desestrutura a família inteira. Então, ela se reestruturar para poder receber aquele dependente químico é muito importante no tratamento dele, entendeu? Porque muitas vezes ele recai, aí ele vai ter que voltar e a família não pode deixar se abater por causa disso. Eu imagino assim, tem horas que, vamos usar um termo popular, que a família acaba quase que jogando a toalha, assim, né, vamos dizer. E aí, às vezes, isso acaba gerando essa pessoa ir para a rua, né, devido a morar na rua, etc. Sim. Acontece isso, né? Acontece muito da família, porque muitas vezes ele não quer tratamento. Ele não quer porque ele acha que ele pode parar quando ele quiser. Aí a família não aguenta. Aí muitas vezes ele já está tirando as coisas de casa para vender, acontece a violência doméstica, né? Marido bate em esposa, filho acaba agredindo os pais, né? Então, aí o que acontece? A família não aceita mais ele dentro de casa. Aí fica em situação de rua. Aí até ele ter a consciência que ele está doente, que ele precisa de um respaldo, que ele precisa de ajuda para deixar a dependência química, é difícil. Aí é onde a gente às vezes entra para buscar a família, para explicar que ele está fazendo tratamento, se aceita ele de volta, tudo. Então aí vai. E na cura, assim, a gente percebe, vendo, né, existe toda uma estrutura com relação a essa questão de droga, né? Eles parece que se organizam em torno daquilo, né? Se organizam. E eu falo que entre eles, as informações chegam muito mais rápida que às vezes para a gente, entendeu? Quando tem uma droga nova, às vezes, chega primeiro para eles. Eles ficam sabendo muito rápido. Quando a gente vai fazer a divulgação do serviço, eles mesmos falam, não, a gente sabe, a gente já falou, chegou um grupo, não sei de onde, a gente já falou que tem a coordenadoria, a gente fica como ponte de rede, mesmo para aqueles que já fizeram o tratamento. Eles vão lá buscar informação, então a informação para eles chega muito mais rápido. E vocês têm percebido, assim, alguma mudança no perfil das drogas usadas, assim, ou não? Ou é sempre mais ou menos, são sempre as mesmas, ou vão surgindo drogas novas? Como é que vocês veem isso? Surge algumas drogas novas, igual o fentanil, né? O fentanil, numa época aí, já apareceu gente procurando por tratamento na coordenadoria. O skunk, né? Que é a maconha, né? Com THC muito mais forte, 10 vezes mais forte. Gente procurando por tratamento, né? As drogas K, que apareceu, que teve, né, aquele boom no ano passado, no início do ano passado,
teve gente procurando, e aí a gente também tem uma parceria com a saúde, com a Secretaria de Saúde, com a Unicamp, com o Ciatox, então a gente fica trocando informação para poder monitorar as drogas que estão aparecendo, mesmo que não seja na coordenadoria, mas para preparar para poder receber algum usuário, né, que precise de ajuda. E tem também a gente ouviu falar muito, surgiu recentemente esse caso do metanol, mas tem também que eles tomam álcool de posto de gasolina, né? Teve o ano passado, inclusive teve algumas audiências públicas na Câmara que a gente participou junto com o RECAP, a gente teve uma campanha sobre isso, que teve vários moradores de rua, inclusive, né, que estavam buscando posto para fazer compra e usou, passou mal, teve alguns que morreram. A gente participou dessa campanha de prevenção, de alerta junto à população em situação de rua. Hoje, com a... como que fala, do uso do metanol em bebida, né, bebida alcoólica, a gente não teve nenhum caso ainda, graças a Deus, aqui em Campinas. Teve um que foi divulgado, que era morador de Campinas, mas ele usou em outra cidade, né? Tá, e vocês acham que você falou dessa campanha feita junto com o RECAP e tal, dão resultado? O resultado geralmente é bom ou não? Não, é informação, né? Serve de alerta. É muito importante porque eles sabem que, é igual eu falei, né? Eles sabem que usa, que tem o efeito do álcool, mas eles não sabem do efeito colateral. E a gente divulgar que tem gente morrendo, gente usando, gente morrendo, ficando com sequela, é um alerta muito importante, né, dos malefícios que causa, né, o uso desse produto, dessa substância. Eu acho muito importante essas campanhas, ajuda muito. Só retomando um pouco, você falou que hoje a parceria que vocês têm é com o Padre Haroldo, né? Sim. Vocês podem fazer com outras instituições? Na verdade, a parceria não é a gente que faz, é o governo do estado de São Paulo que faz a parceria com a comunidade, com a comunidade. As comunidades se inscrevem no programa do governo de São Paulo, a gente não sabe nem como que é feito isso, e aí o governo do estado que informa a gente qual é a comunidade que vai atender. Certo. E assim, fazendo uma pergunta mais macro, se você se sentir à vontade para responder, como é que você avalia hoje a questão estadual e até nacional em relação a esse tema? A gente está bem, está trabalhando assim, a gente está avançando, as políticas hoje são suficientes, não são? Tem coisas que poderiam estar sendo feitas que não estão? Como é que você vê essa coisa mais macro, não só da coordenadoria? Porque você falou que você participou de muitos congressos, está sempre em contato, né? Sim. Como é que você avalia, vê essa? Então, em termos assim, em termos de lei, tem muita coisa que a gente precisa aprimorar, na verdade, né, Paulo? Sempre tem alguma coisa para a gente poder aprimorar. Mas, assim, Campinas, em relação a outras cidades, pensando em termos de estado de São Paulo, do que eu vejo, a gente está bem equipado, sabe? A gente está atendendo a população, tanto é que a gente tem, como eu te falei, nós temos 100 vagas masculinas, hoje estão preenchidas, mas não demora a acolher até o usuário fazer todos os trâmites, né, administrativo para ser acolhido, não está demorando em nada, né? Os exames que era para demorar, a gente tem parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, que não demora, em uma semana está saindo. Então, eu acho que Campinas está bem à frente de muitas cidades e estados. A gente serve de exemplo, por exemplo, a Coordenadoria de Prevenção às Drogas, muitas outras cidades, inclusive de outros estados, vêm conversar, perguntar como que funciona, né? Porque é um serviço importante para a população e que funciona muito. Então, eu acho que Campinas está bem equipado nesse sentido, sabe? Apesar de todas as críticas que a gente tem, tudo, dentro do contexto, eu acho que a gente está bem equipado, atendendo bem a população. Porque assim, falando como um leigo, né, eu imagino que boa parte da população tem essa percepção, eu acho que é importante você falar, não fazer um contraponto, talvez, a sensação que a gente tem sempre vendo no noticiário, até conversas no dia a dia, é que a gente está perdendo essa batalha contra as drogas,
Assim, a sensação que a população tem é essa, não sei se eu estou errado. Então, é que assim, o que as pessoas querem é que a gente faça a internação involuntária, né? E isso nós não podemos. Tem a lei que permite a internação involuntária, mas tem que seguir uma série de critérios, de requisitos que a lei determina, entendeu? A prefeitura em si, ela tem que obedecer à lei, agir de acordo com a lei. Tem muito usuário que não quer o tratamento. Tem muito usuário que não tem capacidade mental de decidir o que é certo, o que é errado? Tem, mas aí vai depender de uma internação involuntária, né? Que requer laudos psiquiátricos, que a justiça determina, aí as pessoas têm que procurar a defensoria pública, entendeu? Para que seja feito através da justiça. Cada vez a gente... Isso é um problema nacional, não é um problema pontual de Campinas, né? Todo mundo vê isso, todo mundo quer resolver, mas por um lado, as pessoas querem resolver, mas a gente não pode. Nós também da prefeitura gostaríamos que todo mundo se desse a chance de fazer um tratamento, para que pudesse fazer o tratamento de dependência química, mas a gente não pode forçar a pessoa a fazer. Né? E aí, como que nós fazemos? E outra coisa, não sei se vocês têm essa percepção, eu falei a questão do jovem, né? O que tem levado o jovem, mas o que tem levado de modo geral as pessoas a buscar, assim, tem muita aquela situação de falar, o cara brigou com a mulher, ou depressão, não sei, vocês têm um perfil mais ou menos, o que leva, assim, o quadro dessas pessoas, ou não? Então, a minha percepção, enquanto coordenadora, conversando com as pessoas que procuram a gente, eu acho que as pessoas procuram as drogas a maioria, por problema familiar mesmo, por problema familiar, dentro de casa. Muitas vezes as pessoas não sabem como resolver o problema, aí foge dele, para tentar fugir daquele problema, entendeu? Que não é o ideal, né? Que a gente sabe que vai trazer mais problema. Às vezes eu converso com eles nesse sentido, e eles acabam concordando, que em vez de buscar a solução, eles arrumaram mais um problema. Só que aí fica muito mais difícil para sair. Mas eu acho que o grande problema ainda é de contexto familiar, por não conseguir resolver o problema dentro do lar. Vamos falar um pouquinho do conselho, que você faz parte também, né, do Sim. Conselho Municipal de Prevenção, que inclusive mudou o nome recentemente. Você já foi presidente, como eu? Já foi presidente, agora você é vice-presidente, né? Fala um pouco do conselho, o que ele faz e como você vê a possibilidade do conselho contribuir nessa elaboração de políticas públicas. Então, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, até 2023, ele tinha cadeiras determinadas, né? Tinha as entidades que já constavam no corpo da lei 6.849/91, que o Conselho foi criado em 1991, então já tinha aquelas cadeiras de entidades e órgãos públicos que participavam do Conselho. Em 2023, em julho de 2023, foi feita uma alteração nessa lei, que não tem mais, as entidades não têm mais a cadeira cativa no Conselho. A gente tem eleição para que as entidades civis participem, o que vem ter um ganho muito grande, porque aí todo mundo tem chance de participar do conselho através da eleição, o que não era possibilitado antes, né? Então, hoje, no conselho, nós temos 26 vagas, 26 cadeiras, que 13 cadeiras pertencem à sociedade civil e 13 ao poder público. As entidades civis, a gente tem eleição, são 3 reservadas para a faculdade, entendeu? E 10 de outras entidades civis, que a gente tem eleição. O poder público, a gente tem 10 secretarias e 3 da Polícia Civil, Polícia Federal,
Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar. Então, hoje o Conselho é composto por essas entidades. Eu acho que era necessário a gente atualizar, se adaptar, para que tivesse a chance de ter essa rotatividade de entidade civil, para que todos tivessem chance de participar e a gente também ter outras visões dentro do Conselho, né? Essa eleição, essa rotatividade, essa possibilidade de rotatividade dessas entidades dá a chance da gente ter outras visões, né? Outras formas de ver esse tema e contribuir para que a comunidade de Campinas possa participar melhor do Conselho, né? As nossas reuniões são sempre de terças-feiras, às 9 horas na Casa dos Conselhos, é aberto ao público para que a população possa participar. Hoje, o tema principal que está sendo discutido no Conselho é o nosso Plano Municipal de Política sobre Drogas, que Campinas não tem um plano ainda, né? A gente está, assim, debruçando para que a gente possa ter logo um plano municipal de política sobre drogas. Acho que é muito importante para poder orientar, né, todos os setores de como agir, né, dentro dessa política. E assim, eu entrei no Conselho em 2019 e vem crescendo. A participação no Conselho vem crescendo muito. Estou falando desse período porque é o período que eu estou lá, que eu vi, que eu venho vendo, que vem crescendo a participação das entidades, da população. E é importante isso, né, para a política pública, a participação da população. E agora, com o plano, a gente trabalhando em cima do plano, mais ainda, né, para que a gente possa, de uma forma geral, atender, né, as necessidades da população. Como é que está esse processo de elaboração do plano? Em que pé que está? E a não existência de um plano compromete outras coisas também, por exemplo? Porque às vezes tem certas áreas, se você não tiver um plano municipal, você não consegue recurso, tem tudo uma... Assim, a falta não tem gerado prejuízo, porque tem a coordenadoria, e a coordenadoria tem atendido, né, na medida do possível. Em termos de recurso, realmente é um grande fator de dificuldade para a gente trabalhar, né, porque sem recurso financeiro é muito difícil. Mas a coordenadoria tem tentado suprir nesse sentido. O plano, hoje, a gente está na discussão dos eixos, né, os principais eixos do plano. A gente já tem mais ou menos esboçado o plano, a gente quer fazer uma audiência pública agora no ano que vem, para chamar a população para poder participar, mas eu acredito que até o meio do ano que vem, Campinas vai ter um plano municipal de política sobre drogas. Ótimo. E a relação do Conselho com o poder público hoje é boa? Como é que é? É boa. Porque a gente sabe que existem alguns atritos entre os conselhos e o poder público. Não sei se nessa área, como é que está? Não, até a nossa conversa, a nossa relação com o poder público, com o prefeito, tem sido tranquila até agora. A gente não teve problema nenhum até agora, não. Tá jóia. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar do trabalho da coordenadoria ou do conselho, ou mais geral sobre drogas aí que a gente não tem abordado? Não, acho que os principais aspectos, acho que a gente abordou. Eu acho que essa divulgação, essa possibilidade que você ter convidado a gente para participar, essa divulgação para a população é muito importante. Torno a dizer, o pessoal acha que por causa da internet todo mundo tem conhecimento, né, dessas informações, da existência desse serviço, mas não é verdade. Eu acho que a gente precisa divulgar a existência para que a população possa buscar a ajuda no local que realmente eles possam se beneficiar desse acolhimento, dessa ajuda de dependência química, que é um tratamento que causa bastante transtorno na família, na sociedade, né? E buscar realmente ajuda, porque existe esperança, né? E como é que a pessoa faz? Uma pessoa, às vezes, ou da família, que tem uma pessoa conhecida, dá para
Quais são as formas de contato que ela tem? Tem e-mail, WhatsApp, telefone? Primeiramente, ela pode entrar em contato pelo telefone, que é o telefone 19 3733 7431, ou comparecer na coordenadoria, que fica na rua Barreto Leme, 1550, Cambuí, fica bem atrás da prefeitura. Então, a coordenadoria abre de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. A gente sempre está à disposição para acolher, para dar uma orientação. E, além disso, além do programa Recomeço, Paulo, a gente também orienta da existência de outros serviços que tem em Campinas. Porque, além do programa, nós temos os CAPs, né? Os CAPs AD, que é de álcool e drogas, o CAPS só saúde mental, mas a porta de entrada é os postos de saúde, entendeu? Precisa de ajuda, procura o posto de saúde do seu bairro, que eles vão orientar se é necessário procurar o CAPS AD, CAPS outras drogas. Nós temos 4 em Campinas, é regional, né? Nós temos os CAPS infantil, né? Infanto-juvenil, que trata de criança e adolescente, né? A gente encaminha também para os grupos de autoajuda, porque assim, a pessoa às vezes não quer fazer um tratamento em comunidade terapêutica, ou às vezes ela não pode, ela não quer deixar o trabalho. Então, tem os CAPs que tem a possibilidade dela ir lá, fazer o tratamento dela, voltar para casa, ou participar de um grupo de autoajuda, porque esses grupos de autoajuda é muito importante também, né? E perto das casas das pessoas sempre tem um grupo desses. Então a gente orienta nesse sentido também, não é só o programa Recomeço, através do programa Recomeço. A gente acaba fazendo uma divulgação de todos os serviços que a gente tem na municipalidade. A rede que nós temos hoje, você acha que é satisfatória, incluindo tudo, incluindo essas comunidades, incluindo, né, porque tem trabalhos variados, né? Tem desde os CAPs até... E outra pergunta, é uma pergunta um pouco delicada, mas tem muitas comunidades que associam a questão religiosa com a questão do tratamento, né? E como é que vocês veem isso? É válido, não é? Como é que vocês não têm nenhuma restrição com relação a isso? Como é que se... Não. Pode trabalhar isso, vamos dizer, né? Porque... Então, normalmente, por exemplo, a comunidade hoje que a gente encaminha para o eles tratam espiritualidade. Ninguém é obrigado a fazer, né? Tem um momento deles lá da espiritualidade, cada um vai para o seu canto e participa do jeito que a pessoa quiser. Não é obrigatório. Por exemplo, chega nos dias de visita, vai padre, vai pastor, vai todo mundo. Não tem... óbice nenhum quanto a isso. Às vezes nos procuram algum pastor, padre, falando... Não tem restrição com relação a isso. Eu acho que a espiritualidade ajuda muito no tratamento. Do que eu vejo, do que eu tenho acompanhado, eu acho que a espiritualidade só acrescenta no tratamento. A gente sempre faz uma pergunta, porque as nossas entrevistas sempre são sobre temas assim, mais complexos, mais sérios, né? Encerrando a entrevista, assim, se a pessoa tem essa rotina, né, de trabalho, se ela tem algum hobby, alguma outra atividade para, digamos, espairecer um pouco dessa rotina. Então, você tem alguma coisa que você faça quando você não está lá no dia a dia do trabalho? A minha fuga é leitura. Gosto muito de leitura. A leitura me ajuda a relaxar bastante. Sem falar que a gente está sempre aprendendo através da leitura, né? A gente está sempre agregando, mas me relaxa bastante a leitura. Tá jóia. Mais alguma coisa? Essa é o principal, ele? Eu acho que, assim, de uma forma geral, acho que a gente abordou todos os temas, assim, principais. E as pessoas procurar ajuda, sempre procurar ajuda. Sempre procurar ajuda. Tá bom, Mário. Obrigado. E estamos encerrando aqui mais uma Conexão Correio Popular com a Marilda Martins, que é a coordenadora, né, do serviço da Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas da Prefeitura de Campinas e vice-presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Obrigado, Maria. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para os... Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui divulgando esses serviços e levar à população, né, essas informações que pode ajudar
né? Muita gente. Divulguem esse serviço, divulga a existência e que são serviços gratuitos. Muita gente não sabe que esse serviço é gratuito, que existe serviços gratuitos de dependência química na municipalidade. Eu sempre digo, eu posso não ter na minha família, mas com certeza eu vou ter um amigo, um conhecido, e que essa informação vai fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada. Tá, João, obrigado, viu?